O meu recorte são os longa-metragens de ficção com centralidade na discussão sobre lesbianidades. E eu encontrei esses 5 filmes, eles estão dentro da minha análise, e eu encontrei alguns padrões em comum entre eles, e eu vou falar de alguns deles aqui. Em primeiro lugar, o padrão físico das personagens. Não só as personagens lésbicas, mas as personagens em geral, todos os personagens quase do filme são personagens brancos, magros, com uma aparência assim, bem cuidada, né? Cabelo, pele, bem tratados. Isso também tem muito a ver com o padrão social deles, que são pessoas ricas de classe média, né, em sua maioria, e a gente vê que esse padrão é o perfil da lésbica ideal para a sociedade, que seria mais benquista pela sociedade, e que foi algo buscado pelos ativismos homossexuais da década de 90, mais ou menos, que eram ativismos bastante elitistas, ainda continuam bastante elitistas, e eles tinham como a ideia de homossexuais antes do trabalho desses ativismos, que foi muito importante também, não vou dizer que não foi, era uma imagem muito é, uma imagem suja, degradada. Então eles queriam mostrar que homossexuais são pessoas como todas as outras pessoas. Então eles buscavam essa imagem padrão do cara que trabalha, tem um bom posicionamento profissional, tem uma família. Então, as lésbicas são, muitas vezes, buscam um relacionamento estável, filhos. Nesses filmes, na verdade, só um que tem filhos, mas que é uma imagem normativa, né? Segundo a norma patriarcal colonial eurocentrada, que é algo que é falado também por Haute Coriel, casar, ter filhos. E dentro dessa norma está também o discurso do amor romântico sentimental, que é algo dito pela Margarita Pisano. Só que isso é uma imagem de todos os filmes, que é o discurso do amor romântico, a dependência emocional com o par, e isso não é tão discutido, mas tem até a piada, né, que a sapatona leva o caminhão de mudança no segundo encontro, mas, assim, existem também coisas por trás disso, que pode existir uma violência dentro da família, no seio da família, um não acolhimento, uma carência afetiva por relações fragmentadas, e isso também dialoga também com um tom de depressão e de violência dessas personagens. A exceção dessa normatividade está no último filme que eu vou falar, As Boas Maneiras, que é uma mulher negra, mas aí a gente vê que tem a imagem que foi até falada por Lélia Gonzalez, que é a doméstica da mãe preta, Mucama, como a gente vai ver a seguir. Então, assim, os valores e normas eurocêntricas estão presentes nos filmes de uma forma geral. A construção de um tipo de lésbica ideal, a norma patriarcal e o ideal de amor romântico sentimental são construções e ideais coloniais presentes nas produções cinematográficas, e as personagens um reforço desses ideais. O primeiro filme que eu vou apresentar é o Como Esquecer, que tem essa personagem, a Júlia, que ela é uma professora universitária, tinha um casamento de 10 anos, que foi rompido, e o filme é sobre a recuperação dela no fim dessa relação. A ex-mulher dela não aparece em nenhum momento, então ela era mostrada no início do filme já como
uma mulher ranzinza, depressiva, estava sempre chorosa, e em várias cenas mostra ela se machucando propositalmente. Ela fala em um trecho que a morte se tornou atrativa. Então, existem várias cenas, como vocês podem ver nos quadros, dela se machucando, dela se adoecendo propositalmente. Tem uma aqui que ela está com uma arma na mão. Então, tem esse diálogo. O Flores Raras, ele é um romance entre Lota de Macedo Soares, que foi a paisagista responsável pelo Parque do Flamengo, e Elizabeth Bishop, que foi uma poeta inglesa. Bom, uma das coisas que chamam muita atenção é a diferença social e a imagem colonial, principalmente de Elizabeth em relação ao Brasil, que ela chega estranhando muito o Brasil, e uma das primeiras coisas que ela vê quando ela chega ao Brasil, no filme, é uma mulher negra de saia limpando um relógio. E dá logo um close na bunda dessa mulher. E ela estranha muito. Ela pergunta se a água ela pode beber. Ela critica os hábitos brasileiros. Sempre mostra um não entendimento dela. Essa última imagem é a Lota indo adotar uma criança de uma família pobre que tem muito a ver com essa questão social também. Mas aí a gente entra também na questão das relações patriarcais nesse filme. E a Lota ela é mostrada como uma mulher não feminina. Essa visão de feminilidade, masculinidade, entre aspas, ela assim depende muito do olhar de quem vê, porque no filme ela foi feminizada em relação à personagem histórica, mas é uma imagem não feminina que ela tem principalmente em contraste com as outras personagens. Ela era mostrada como uma personagem forte, que tomava decisão, decidia a dinâmica das relações, e aí a gente vê num quadro a Mary cuidando dos cabelos da Elizabeth, que é algo que foi marcante no filme, e no outro a Elizabeth cuidando do cabelo da Lota, quer dizer, e no outro a Elizabeth tomando conta, cuidando do cabelo da Lota. E no aniversário da Elizabeth, que foi que a Lota se declarou para ela, ela chega em casa e a Mary espera por ela chorando, e ela vai consolar a Mary e propõe que ela tenha um filho em troca de aceitar esse romance dela, da Lota, com a Elizabeth. O próximo filme, O Perfume da Memória, tanto ele quanto o outro, que é Nós Duas Descendo a Escada, essa questão do amor romântico é o que mais se destaca nesses filmes, e a velocidade do acontecimento dos personagens. O Perfume da Memória, a Ana vai à casa da Laura, elas têm amigos em comum, é aniversário da Laura, ela tá triste porque acabou um relacionamento recentemente, e aí a Ana vai lá e elas convence a Laura a receber ela em casa, elas conversam, fazem amizade e se aproximam cada vez mais, mostra como elas conversando, contando a vida delas, e em determinado momento elas se mostram apaixonadas, tudo em uma mesma noite, elas se apaixonam, e aí, só que a Ana, ela tem um casamento que ela não tem relações sexuais com o marido dela, mas eles têm um acordo de poder ficar com outras pessoas, contanto não se apaixona. E a Laura, ela só se relaciona com quem ela tem a possibilidade de se apaixonar. E aí acontece o drama na vida delas, e esse drama e a resolução que vai acontecer no final é tudo em apenas uma noite. Que é uma visão também, né, da rapidez.
a lésbica, no caso delas, não era bem lésbica, mas que leva o caminhão no segundo dia. E também Nós Duas Descendo a Escada, que tem a mesma questão dessa velocidade dos acontecimentos. Aí são mulheres que em nenhum momento dá entendimento de que elas se relacionavam com homens, só com mulher mesmo. Elas se conhecem, se apaixonam, namoram, aí uma vai para o exterior, só que não aguenta ficar muito tempo fora, volta, pede a outra em casamento, a Mona pede a Adri em casamento, e elas se casam, brigam e tudo em alguns meses. São vários acontecimentos na relação entre as duas em alguns meses. E por último, eu vou falar de As Boas Maneiras, que é o que eu falei que era a exceção, questão à norma, mas que também mostra um monte de questão social, questões que estão postas na nossa sociedade. Clara, ela foi trabalhar como babá na casa da Ana, mas ela não trabalhou apenas como babá, ela trabalhou como empregada, como faz tudo, como acompanhava a Ana ao médico para fazer compra, até o quarto do bebê, ela pintava. E aí, em determinado momento, a Ana. É um filme sobre lobisomem. A Ana depois teve relação com um cara que depois, dá a entender no filme que era um lobisomem, e ela engravidou desse cara. Então, nas noites de lua cheia, ela ficava sob efeito da lua cheia, como é a história do lobisomem. Ela não se transformava, na verdade, o filho dela se transformava em lobisomem. E foi num dia dessas noites de lua cheia que ela começou a assediar a Clara, a chamar para encostar e beijar e tal. E Clara cedeu ao, a Ana e elas começaram a se relacionar. Mas ao mesmo tempo que elas se relacionavam, a Clara ainda continuava empregada na casa dela. E nisso que elas começaram a se relacionar, ela começou a se sacrificar por causa da Ana, para atender aos desejos dela, para agradar a Ana. Então aí a gente vê essa fotografia aí, a primeira imagem, e a segunda, a Clara cortando a própria mão, porque a Ana foi proibida de consumir carne, mas sentia muita falta, ela cortou para fornecer sangue na alimentação da Ana. E no de baixo, quando o lobinho, filho da Ana, nasce, ela morre. E o primeiro ímpeto da Clara foi abandonar, mas ela não teve coragem, acaba pegando esse bebê e cuida dele como se fosse filho dela. E uma das cenas, ela amamentando o bebê, que ele estava com fome, mas ela amamenta ele com o sangue dela, o peito, mas ele suga o sangue dela. E assim, mesmo depois da criança grande, ela ainda ficava ligada a esse sentimento dela pela Ana, mostra ela que ela guardava a fotografia da Ana, eu sentia falta, e várias cenas que mostram que ela pegou alguns hábitos da Ana para ela, com o filho dela, e isso mudou toda a história dela. Ela mudou completamente a vida dela e ficou submetida às tragédias dela por causa desse amor dela pela Ana. Bom, foi isso, o tempo é um pouco curto, né? Eu tentei dar uma geral sobre os filmes, e aqui são algumas das fundamentações teóricas que eu usei para fazer essas análises. É isso, eu agradeço. Agora vamos para a próxima, que vai ser a Lea. Obrigada, gente.